Lyra Solharn era apenas uma curandeira aprendiz de 23 anos, vivendo na pacata vila de Helmor, tentando dominar as ervas medicinais para honrar a memória de sua mãe. Mas quando cruzou a linha invisível que separava o mundo seguro da floresta proibida, seguindo o rastro de sangue de uma criatura ferida, ela não fazia ideia de que estava prestes a despertar Aerion Valtras, o Rei Alfa, adormecido há 600 anos. O toque dela não apenas curaria suas feridas, romperia o selo ancestral e acenderia a chama-vínculo, o laço proibido entre humano e lobo primordial. E quando os olhos dourados dele se abriram pela primeira vez em séculos, fixando-se nela com uma intensidade que atravessava a alma, Lyra percebeu que havia mudado o destino de dois mundos para sempre. A névoa densa envolvia os troncos retorcidos enquanto Lyra avançava pela floresta com passos cautelosos. Seu colar de pedra branca balançava contra o peito a cada movimento e ela o segurou instintivamente, sentindo o coração acelerar. Ninguém entrava ali. As lendas eram claras. A floresta proibida guardava segredos que deveriam permanecer enterrados. Mas o rastro de sangue era inconfundível, fresco, abundante. Ela apertou a bolsa de couro cheia de ervas medicinais contra o corpo e continuou. A luz do entardecer mal penetrava a copa fechada das árvores, criando sombras dançantes que pareciam observá-la. O vento carregava um cheiro metálico misturado com algo selvagem, primitivo. Então ela o viu. No centro de uma clareira coberta de musgo, jazia um lobo colossal. Não era como os lobos comuns que ocasionalmente rondavam os limites da vila. Este era imenso, do tamanho de um cavalo de guerra, talvez maior. Sua pelagem cinza prateada brilhava mesmo na penumbra, com listras pretas que percorriam o lombo como marcas tribais. O sangue escorria de um ferimento profundo no flanco, tingindo o chão ao redor. Lyra engoliu em seco. Cada instinto gritava para que recuasse, voltasse para a segurança da vila. Mas suas mãos já se moviam sozinhas, abrindo a bolsa, separando as ervas necessárias. Ela se aproximou devagar, quase sem respirar. Os olhos do lobo estavam fechados, o peito subindo e descendo em ritmo irregular, ferido, moribundo. Ajoelhou-se ao lado dele, as mãos tremendo enquanto limpava o ferimento com água de uma cantil. O lobo não reagiu. Lyra trabalhou rapidamente, aplicando uma pasta de ervas cicatrizantes, murmurando palavras de conforto que sua mãe costumava usar. Quando suas mãos tocaram diretamente a pele sob a pelagem, algo aconteceu. Uma onda de calor percorreu seu corpo inteiro, como se tivesse mergulhado em água fervente e gelada ao mesmo tempo. Luz dourada explodiu ao redor deles, irradiando do ponto de contato. Lyra tentou recuar, mas seus dedos pareciam colados ao lobo. Runas antigas materializaram-se no ar, brilhando intensamente antes de se estilhaçarem como vidro. O lobo abriu os olhos. Eram dourados. Não apenas dourados, incandescentes, como duas tochas acesas nas profundezas de uma caverna. E estava olhando diretamente para ela com uma consciência que nenhum animal comum possuía. Lyra caiu para trás, o coração disparado. O lobo ergueu a cabeça lentamente, e então algo impossível aconteceu. Seu corpo começou a se transformar. Ossos estalaram, músculos se reorganizaram. A pelagem retraiu-se, revelando pele morena. Em poucos segundos, onde antes havia um lobo colossal, agora estava um homem. Um homem de quase 2 metros de altura, musculoso, com cabelos negros longos caindo sobre os ombros largos. Uma cicatriz antiga atravessava seu peito nu. Ele estava de joelhos, a respiração pesada, e quando ergueu o rosto, aqueles mesmos olhos dourados a encararam com uma intensidade que a deixou paralisada. Você... A voz dele era profunda, rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Você rompeu o selo. Lyra tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos buscaram automaticamente o colar de pedra branca, apertando-o com força. O homem observou o gesto e algo semelhante a reconhecimento atravessou seu rosto. Pedra da lua.
Ele se levantou com movimentos fluidos, apesar do ferimento ainda visível em seu flanco. Quanto tempo passou? Eu não entendo. Lyra finalmente encontrou sua voz, cambaleando para trás. O que você é? Aerion Valtraz. Ele deu um passo em direção a ela e Lyra percebeu que ele se movia como um predador, cada músculo controlado, cada gesto deliberado. Rei dos lobos primordiais. E você, pequena curandeira, acabou de me despertar. O nome ressoou em sua mente como um sino distante. Lyra conhecia as lendas, todo mundo em Helmor conhecia. O rei Alfa, que havia sido selado séculos atrás, quando os lobos primordiais ameaçaram dominar todas as terras. Mas eram apenas histórias, mitos antigos para assustar crianças. Isso é impossível. Ela sacudiu a cabeça, recuando mais um passo. Os primordiais foram extintos. As lendas dizem, as lendas mentem. Aerion inclinou a cabeça, estudando-a como se fosse um quebra-cabeça. Não fomos extintos. Fomos selados. E você tocando-me com essas mãos, ele ergueu a própria mão, e Lyra viu que ela brilhava levemente com a mesma luz dourada de antes. Você não apenas quebrou o selo, você iniciou algo que não deveria existir. Eu só estava tentando ajudar. Lyra sentiu lágrimas de frustração arderem em seus olhos. Você estava morrendo e agora estou vivo. A voz dele suavizou minimamente. Graças a você, mas também estamos ligados. Ligados? O coração de Lyra afundou. Do que você está falando? Aerion deu mais um passo, reduzindo a distância entre eles. Lyra podia sentir o calor emanando dele, ver cada detalhe da cicatriz em seu peito, o modo como seus olhos dourados pareciam enxergar através dela. A chama-vínculo. Ele falou as palavras como uma sentença. O laço proibido entre humano e alfa primordial. Não deveria ser possível. Os antigos garantiram que nunca mais aconteceria. Mas você... Seus olhos se estreitaram. Há algo diferente em você. Lyra tocou seu colar novamente, a mente girando. Ligada a um rei lobo primordial. Impossível. Absurdo. Eu preciso voltar. Ela se virou bruscamente procurando o caminho de volta. Minha vila, eles vão procurar por mim. Espere. A palavra não foi um pedido. Foi uma ordem dita com uma autoridade que fez Lyra congelar no lugar contra sua vontade. Você não entende o que fez. Aerion se posicionou entre ela e a saída da clareira. Quando o selo foi quebrado, uma onda de energia percorreu estas terras. Toda criatura mágica, toda entidade adormecida sentiu. Eles virão, e você... Seus olhos se fixaram nela com preocupação genuína. Você carrega minha marca agora. Eles sentirão isso também. Sua marca? Lyra levou a mão às costas instintivamente, onde uma sensação de calor pulsava. O que você fez comigo? Eu não fiz nada. Pela primeira vez, algo parecido com frustração cruzou o rosto dele. A chama-vínculo age por conta própria. Ela escolhe. E aparentemente, ele hesitou, como se as próximas palavras custassem a sair. Ela nos escolheu. Um uivo distante ecoou pela floresta. Depois outro, e mais outro. Não eram uivos comuns, eram chamados, respostas. Aerion virou a cabeça bruscamente na direção dos sons, os músculos tensos. Quando olhou de volta para Lyra, havia uma determinação feroz em seus olhos. Eles já vêm, minha matilha. Ele estendeu a mão para ela. Venha comigo, agora. Eu não vou a lugar nenhum com você. Lyra recuou, o medo finalmente sobrepondo o choque. Você é uma criatura das lendas. Eu preciso voltar para casa. Sua casa não é mais segura. A voz dele era firme, porém não cruel. No momento em que você me tocou, você se tornou parte deste mundo. Meu mundo. E há coisas lá fora que não hesitarão em usá-la para chegar até mim. Porque eu... A voz de Lyra saiu em um sussurro desesperado. Por que teve que ser eu? Aerion deu um passo mais perto, e desta vez ela não recuou. Ele ergueu a mão lentamente, como se temesse assustá-la, e seus dedos roçaram levemente o colar de pedra branca em seu pescoço. Porque você carrega algo antigo, algo que ressoa com meu poder. Seus olhos encontraram os dela. E por que, pequena curandeira, você tem coragem suficiente para entrar na floresta proibida sozinha para salvar uma criatura que deveria te aterrorizar? Os uivos ficaram mais próximos, muito mais próximos. Aerion recuou,
seu corpo começando a brilhar novamente com aquela luz dourada. Escolha rápido, Lyra Solharn. De alguma forma, ele sabia seu nome. Vem comigo e eu prometo protegê-la com minha vida. Ou volta para sua vila e enfrenta o que vem atrás de nós sozinha. Como você sabe meu nome? A chama vínculo nos conecta. Ele já estava se transformando novamente, o corpo expandindo, a pelagem prateada emergindo. Eu sei seu nome, seu medo, sua coragem. E você, a voz dele ecoou mesmo enquanto a transformação o tomava. Você também sabe o meu. E era verdade. Lyra podia sentir uma presença em sua mente, não invasiva, mas inegavelmente presente. Força, lealdade, proteção. Um poder antigo que vibrava em sincronia com seu próprio coração. Os uivos estavam tão próximos que ela podia ouvir galhos quebrando, patas batendo contra a terra. O lobo, Aerion, abaixou-se, oferecendo suas costas em um convite claro. Lyra olhou para o caminho de volta para Helmor. Segurança, familiaridade, tudo o que conhecia. Depois, olhou para o rei Alfa à sua frente. Perigo, desconhecido, impossível. E então ouviu o som que fez sua decisão por ela. Um rosnado gutural, muito mais próximo do que os uivos, vindo exatamente da direção de sua vila. Sem pensar mais, Lyra correu e montou nas costas do lobo gigante. No instante em que suas mãos tocaram a pelagem prateada, a chama vínculo explodiu entre eles novamente, mais forte desta vez, e Aerion disparou pela floresta em velocidade impossível, deixando a clareira para trás. Mas enquanto a escuridão da floresta os engolia, Lyra olhou por sobre o ombro uma última vez e viu olhos vermelhos brilhando entre as árvores. Dezenas deles, centenas, todos fixados nela, todos seguindo. Aerion corria pela floresta com uma velocidade que desafiava a lógica. As árvores passavam como borrões escuros e Lyra se agarrava à pelagem prateada com força, o vento cortando seu rosto. Ela podia ouvir os perseguidores atrás deles, rosnados profundos, uivos cortantes, o som de dezenas de patas batendo contra a terra. O que são essas coisas? Lyra gritou por sobre o vento. A voz de Aerion ressoou em sua mente, clara como se ele estivesse ao seu lado em forma humana. Lobos das sombras, criaturas corrompidas que servem aos antigos inimigos da minha matilha. Eles sentem o rompimento do selo. E você? Eu? Por quê? Porque você carrega minha marca agora. E isso faz de você tanto uma aliada quanto um alvo. O coração de Lyra disparou ainda mais. Ela olhou para trás e viu as formas negras saltando entre as árvores, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eram menores que Aerion, mas havia muitos, tantos. Aerion virou bruscamente à esquerda, saltando sobre um riacho e deslizando por uma encosta coberta de folhas. Lyra segurou firme, sentindo os músculos dele se moverem sob a pelagem. Ele era forte, rápido, mas ela podia sentir através do vínculo que o ferimento ainda o afetava. Você está ferido. Vou sobreviver. Segure-se. Eles emergiram em uma área aberta. Ruínas antigas cobertas de era e musgo. Pilares quebrados se erguiam como dedos esqueléticos, apontando para o céu escurecido. No centro havia uma estrutura que ainda mantinha parte de seu teto, oferecendo abrigo. Aerion disparou em direção a ela e parou abruptamente quando chegaram sob a proteção das pedras. Lyra desmontou com as pernas tremendo, quase caindo. Ele se transformou novamente, voltando à forma humana, e a segurou pelo braço antes que ela perdesse o equilíbrio. Fique aqui. Aerion a posicionou atrás de uma coluna grossa. Não saia, não importa o que aconteça. O que você vai fazer? O que nasci para fazer? Seus olhos dourados brilharam com uma luz perigosa. Proteger o que é meu. Antes que Lyra pudesse questionar aquelas palavras, os lobos das sombras emergiram da linha das árvores. 5, 10, 15, mais ainda aparecendo. Suas formas eram distorcidas, como se fossem feitos de fumaça e raiva solidificadas. Rosnavam baixo, circulando as ruínas. Aerion deu um passo à frente, posicionando-se entre eles e Lyra. Mesmo nu e ferido, ele emanava uma autoridade que fez os lobos hesitarem. Recuem!
A voz dele ecoou pelas ruínas carregada de poder. Seu mestre não tem direito sobre ela. O maior dos lobos das sombras avançou, sua forma tremendo como chamas negras. Quando falou, sua voz era múltipla, distorcida. O rei Alfa desperta. O equilíbrio está quebrado. A humana deve ser entregue. Nunca. A palavra foi dita com uma finalidade absoluta. A Aerion começou a brilhar novamente, sua transformação iniciando. Mas desta vez, Lyra viu algo diferente. Runas antigas apareceram em sua pele antes de serem cobertas pela pelagem, brilhando em dourado contra o cinza prateado. Os lobos das sombras atacaram todos de uma vez. O que se seguiu foi uma explosão de movimento. A Aerion se transformou completamente em meio ao salto, suas mandíbulas se fechando no pescoço do primeiro atacante. A criatura se desfez em fumaça negra com um grito agudo. Ele girou, suas garras rasgando outro lobo ao meio. Lyra observou horrorizada e fascinada. Ele lutava com uma ferocidade primitiva, mas havia estratégia em cada movimento. Ele não estava apenas atacando, estava protegendo. Cada posição que tomava mantinha os inimigos longe dela, mas eram muitos. Para cada lobo que ele destruía, outros dois avançavam. Lyra viu quando um deles conseguiu passar por sua defesa, vindo direto em sua direção. Sem pensar, ela pegou um galho quebrado próximo a seus pés e o ergueu. O lobo saltou, mandíbulas abertas. Lyra fechou os olhos e balançou. O impacto nunca veio. Ela abriu os olhos e viu Aerion entre ela e o atacante, segurando o lobo pelas mandíbulas. Com um rosnado ensurdecedor, ele arremessou a criatura contra uma coluna que se estilhaçou com o impacto. Mas o esforço custou caro. Lyra viu o ferimento em seu flanco se abrir novamente, sangue fresco manchando a pelagem prateada. Aerion! Ele cambaleou, e os lobos das sombras aproveitaram. 3 deles saltaram sobre ele simultaneamente, derrubando-o ao chão. Algo dentro de Lyra se rompeu. Calor explodiu em seu peito, irradiando do ponto onde a marca queimava em suas costas. Sem entender como, ela estendeu as mãos e gritou. Luz dourada explodiu dela, tão intensa que os lobos das sombras recuaram uivando. A energia envolveu Aerion, e Lyra sentiu o vínculo entre eles pulsar com força. As feridas dele começaram a se fechar, a força retornando. Ele se levantou com um rugido que sacudiu as ruínas inteiras. Os lobos das sombras, confrontados pelo poder combinado do Rei Alfa e da humana marcada, fugiram de volta para a escuridão da floresta. Silêncio caiu sobre as ruínas. Aerion se transformou novamente, ofegante, e se virou para Lyra. Seus olhos estavam arregalados. Como você fez isso? Lyra olhou para suas próprias mãos, ainda brilhando levemente. Estava tremendo. Eu não sei. Antes que qualquer um pudesse falar mais, um som diferente ecoou pela floresta. Não um uivo, uma voz humana. Vozes, gritos. Lyra! Lyra Solharn! Ela reconheceu imediatamente. Seren, o capitão da guarda, estava na floresta, procurando por ela. Minha vila! Lyra deu um passo em direção aos gritos. Eles vieram me procurar. Aerion a segurou pelo pulso, seus olhos encontrando os dela. Se eles me virem, se souberem o que você é agora... Ele hesitou. Humanos temem o que não entendem. Seren me conhece desde criança. Ele não vai, ele vai. A voz de Aerion era gentil, mas firme, porque eu faria o mesmo para proteger minha matilha. Mais vozes se juntaram ao chamado. Tochas apareceram entre as árvores, se aproximando das ruínas. Lyra, responda se estiver aí. Ela olhou para Aerion, depois para as luzes se aproximando. Seu coração se partiu entre 2 mundos. Eu preciso ir até eles. Preciso dizer que estou bem. E se eles perguntarem sobre mim? Lyra não teve tempo de responder. Seren emergiu das árvores com meia dúzia de guardas, espadas desembainhadas. Ele a viu imediatamente e seu rosto se iluminou de alívio. Lyra, graças aos deuses! Ele correu em direção a ela, mas parou abruptamente quando viu Aerion, e a espada em sua mão apontou diretamente para o Rei Alfa. Seren, abaixe a espada! Lyra se posicionou entre o capitão e Aerion, os braços abertos. Ele não é uma ameaça. Lyra, saia da frente! A voz de Seren era tensa, controlada.
Seus olhos âmbar não deixavam Aerion por um segundo. Esse homem, essa criatura, você não sabe o que ele é. Eu sei exatamente o que ele é. Lyra ergueu o queixo desafiadora. E ele salvou minha vida. Salvou? Seren deu um passo à frente e os outros guardas o seguiram, formando um semicírculo. Olhe para ele, Lyra. Ele está coberto de sangue. Você está no meio de ruínas antigas e havia uivos por toda a floresta. Aerion permaneceu imóvel, seus olhos dourados estudando cada homem ao redor. Lyra podia sentir através do vínculo que ele estava calculando, medindo. Uma parte dela sabia que, se ele quisesse, poderia eliminar todos os guardas em segundos, mas ele não se movia. Por ela, havia criaturas nos perseguindo. Lyra manteve a voz firme. Lobos das sombras. Aerion lutou contra eles para me proteger. Aerion. Seren repetiu o nome e algo mudou em sua expressão. Reconhecimento. Horror. Não pode ser. As lendas... O Rei Alfa foi selado há séculos, e eu o libertei acidentalmente. Lyra admitiu, vendo não adiantava mentir. Mas ele não é nosso inimigo, Seren. Você precisa acreditar em mim. O que eu preciso é levá-la de volta para a vila. Seren estendeu a mão livre em direção a ela. Venha comigo. Agora. Lyra olhou para trás, para Aerion. Ele encontrou seus olhos e por um momento pareceu vulnerável, esperando, deixando a escolha com ela. Eu não posso. As palavras saíram em um sussurro. O quê? Seren baixou ligeiramente a espada, chocado. Lyra, você não está pensando direito. Ele fez algo com você, algum tipo de magia. A chama vínculo. Aerion finalmente falou, sua voz profunda ecoando pelas ruínas. Não é magia negra, capitão. É um laço antigo. Ela me salvou, e agora estamos conectados. Eu não a machucaria mesmo que minha vida dependesse disso. Palavras bonitas de um predador. Seren cuspiu. Minha responsabilidade é com a vila, com nosso povo. E você? Ele apontou a espada diretamente para o peito de Aerion. Você é uma ameaça que foi selada por uma razão. Então me mate. Aerion deu um passo à frente, aproximando seu peito da lâmina. Mas saiba que quando eu cair, a proteção sobre ela cai também. E há coisas muito piores do que eu acordando nesta floresta. O impasse se estendeu por longos segundos. Finalmente, Seren baixou a espada, frustração evidente em cada linha de seu rosto. 3 dias. Ele olhou para Lyra. Você tem 3 dias para voltar para Helmor e explicar isso ao conselho. Se não aparecer... Sua mandíbula se apertou. Consideraremos você perdida. Lyra sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas assentiu. Seren a observou por mais um momento, algo parecido com dor cruzando seu rosto, antes de se virar e gesticular para os guardas seguirem. Eles desapareceram entre as árvores, as tochas se afastando até virarem pontos distantes. Lyra deixou escapar um suspiro trêmulo. Suas pernas falharam e ela teria caído se Aerion não a segurasse. Você está bem? Ele a guiou para sentar em uma pedra baixa, ajoelhando-se na frente dela. Você usou muito poder antes. Seu corpo não está acostumado. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Lyra cobriu o rosto com as mãos. Ontem eu era apenas uma curandeira. Hoje eu estou ligada a um rei lobo e capaz de fazer o que quer que tenha sido aquilo. A chama vínculo desperta habilidades adormecidas. Aerion explicou gentilmente, suas mãos grandes envolvendo as dela e as afastando do rosto. Você não é apenas humana, Lyra. Nunca foi. O que você quer dizer? Seu colar, a pedra da lua. Seus polegares traçaram círculos suaves nas palmas dela. Ela é um artefato dos Guardiões da Alvorada, uma ordem antiga que protegia o equilíbrio entre humanos e criaturas primordiais. Sua linhagem, alguém em sua família carregava esse sangue. Lyra olhou para o colar que nunca tirava, presente de sua mãe. Minha mãe me deu isso antes de morrer, disse que me protegeria sempre. E protegeu. Aerion se levantou, puxando-a consigo. Protegeu até você estar pronta para o que viria. Me encontrar não foi acidente, Lyra. Foi destino. Eles estavam muito próximos agora. Lyra podia ver cada detalhe do rosto dele sob a luz da lua. A cicatriz atravessando seu peito, os olhos dourados que pareciam enxergar sua alma, o modo como ele olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E agora? Ela sussurrou. O que fazemos? Agora, Aerion,
Ergueu uma mão, seus dedos roçando delicadamente seu rosto, afastando uma mecha de cabelo preto azulado. Agora eu preciso levá-la para um lugar seguro. Minha matilha. O que resta dela? Eles precisam saber que o rei retornou. Existem outros como você, poucos, mas leais. Seus olhos se suavizaram. E quando souberem que você é minha companheira de vínculo, companheira, o coração de Lyra acelerou. A chama-vínculo não escolhe levianamente. Ele se inclinou mais perto, sua testa quase tocando a dela. Ela escolhe companheiros de alma, parceiros, aqueles destinados a ficarem juntos. Lyra prendeu a respiração. Podia sentir o calor dele, o modo como cada célula de seu corpo parecia magnetizada em sua direção. Os olhos de Aerion caíram para seus lábios, e ela viu o momento exato em que a decisão se formou. Ele se aproximou devagar, dando-lhe tempo para recuar, mas Lyra não recuou. Seus olhos se fecharam, o coração trovejando no peito. Os lábios deles estavam a milímetros de distância quando um rugido ensurdecedor rasgou a noite. Aerion se afastou bruscamente, empurrando Lyra para trás dele. Seus olhos brilhavam perigosamente, corpo tenso. Das sombras além das ruínas, uma figura emergiu. Um lobo ainda maior que Aerion, pelagem negra como ébano, olhos de um vermelho profundo. E quando se transformou, revelou um homem de aparência tão antiga quanto perigosa. Bem, a voz era áspera, divertida. O rei Alfa finalmente desperta e trouxe um presente. Kael. A voz de Aerion saiu como um rosnado baixo. Ainda vivo, vejo. O homem de pelagem negra sorriu, revelando dentes afiados demais para serem humanos. Ele era alto, musculoso, com cicatrizes atravessando o torso nu. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma malícia antiga. Vivo e próspero, meu velho rei. Kael circundou as ruínas devagar, cada movimento calculado. 600 anos são um longo tempo. Muita coisa mudou. Você traiu a matilha. Aerion manteve Lyra firmemente atrás de si. Você e os outros que se aliaram às sombras. Traí? Kael riu, um som áspero. Eu sobrevivi. Quando você foi selado, os primordiais foram caçados até quase a extinção. Eu fiz o que era necessário para manter nossa espécie viva. Ao se curvar para criaturas corrompidas, ao me adaptar, Kael parou, seus olhos fixando-se em Lyra, e vejo que você também se adaptou. Uma companheira humana, o poderoso Aerion Valtras, que sempre pregou a pureza da linhagem, agora carrega o cheiro de uma mortal. Lyra sentiu a raiva de Aerion pulsar através do vínculo, tão intensa que quase a fez recuar. Mas ele manteve a voz controlada. Lyra não é apenas humana, ela carrega sangue dos guardiões. Ah, sim, os guardiões da alvorada. Kael sorriu maliciosamente. Aqueles tolos que acreditavam em equilíbrio e paz. Todos mortos agora, é claro. Exceto, aparentemente, por esta pequena. Ele deu um passo à frente. Meu mestre ficará muito interessado nela. Seu mestre não tocará nela. Aerion começou a brilhar, a transformação iniciando. Calma, velho amigo. Kael ergueu as mãos em um gesto de paz falsa. Não vim lutar. Vim fazer uma proposta. Não há proposta que me interesse vinda de um traidor. Nem mesmo uma que poupe a vila humana. Kael inclinou a cabeça. Helmor, não é? Onde a pequena curandeira vivia. Seria uma pena se algo acontecesse com toda aquela gente inocente. Lyra sentiu o sangue gelar. Aerion rosnou, mas Kael continuou, implacável. Meu mestre controla os lobos das sombras agora, centenas deles, e ele está curioso sobre o retorno do Rei Alfa. Seus olhos brilharam. Entregue a garota. Deixe-nos estudar o que faz dela tão especial. E talvez, apenas talvez, Helmor continue existindo até o amanhecer. Nunca. A palavra saiu como um trovão. Pensei que diria isso. Kael suspirou dramaticamente. Então que comece o jogo, Aerion. Você contra meu mestre, sua pequena matilha contra nosso exército, e esta humana, ele apontou para Lyra, ela será o prêmio. Antes que Aerion pudesse responder, Kael se transformou em um borrão negro e desapareceu entre as árvores, seu riso ecoando pela floresta. Silêncio caiu sobre as ruínas. Lyra estava tremendo, não de frio, mas de medo puro. Não por ela, mas por todos em Helmor. Seren, Maelis, as crianças que ela ajudava a curar, todos em perigo por causa dela.
Eu preciso voltar. Ela tentou passar por Aerion, mas ele a segurou gentilmente pelo braço. Preciso avisá-los. E dizer o quê? Aerion se virou para ela, seus olhos voltando ao dourado humano. Que criaturas das sombras podem atacar? Eles nos caçarão, Lyra, a você e a mim. E quando nos encontrarem, então o que fazemos? Lágrimas de frustração corriam pelo rosto dela. Deixamos meu povo morrer. Não. Aerion puxou-a mais perto, suas mãos segurando o rosto dela com uma ternura surpreendente. Vamos até minha matilha. Reunimos os que restaram e protegemos Helmor e todos dentro dela. Como? Kael disse que há centenas deles. E eu sou o Rei Alfa. Seus olhos ardiam com determinação. Eles esqueceram o que isso significa. Vou lembrá-los. Lyra quis acreditar. Quis sentir a mesma certeza que via nos olhos dele. Mas o medo era grande demais. E se não conseguirmos? Vamos conseguir. Aerion se inclinou, sua testa tocando a dela. Porque eu não perco o que é meu. E você, Lyra Solharn, é minha companheira, minha responsabilidade. E eu morrerei antes de deixar qualquer mal tocar você ou seu povo. As palavras deveriam assustá-la. Ser propriedade de alguém, pertencer a uma criatura que ela mal conhecia. Mas através do vínculo, Lyra sentia a verdade absoluta nelas. Não era possessão, era promessa, proteção, parceria. Precisamos ir agora. Aerion recuou, pegando a mão dela. Minha matilha fica a norte daqui, nas montanhas cinzentas. Chegaremos antes do amanhecer se corrermos. Eu não consigo correr tão rápido quanto você. Não precisará. Ele começou a se transformar novamente, mas desta vez Lyra não sentiu medo, apenas familiaridade. Quando o lobo gigante abaixou-se para ela montar, ela o fez sem hesitar. Eles estavam prestes a partir quando Lyra viu algo que fez seu coração parar. Na direção de Helmor, no horizonte, um brilho alaranjado crescia contra o céu noturno. Fogo. Aerion, sua voz saiu estrangulada. Eles não esperaram. A voz dele ressoou em sua mente, carregada de fúria. Kael mentiu. O ataque já estava planejado. Precisamos voltar. Se voltarmos agora, sozinhos morreremos, e sua vila morrerá de qualquer forma. Mas confie em mim, Lyra. Pela primeira vez, desde que nos conhecemos, confie em mim completamente. Ela olhou para o fogo crescente, depois para a estrada que levava às montanhas. Cada fibra de seu ser gritava para voltar, para tentar salvar seu povo. Mas ela podia sentir, através do vínculo, que Aerion estava certo. Sozinhos eram fracos. Juntos com a matilha, talvez tivessem uma chance. Vá, ela sussurrou, lágrimas queimando seus olhos. Vá rápido. Aerion disparou em direção às montanhas, cada passada o levando mais longe do fogo, mais longe de Helmor. E Lyra olhou para trás, vendo as chamas subirem mais alto, vendo sua casa queimar, sabendo que quando voltasse, nada seria como antes, se houvesse algo para voltar. As montanhas cinzentas se erguiam como gigantes adormecidos contra o céu estrelado. Aerion correu por trilhas que pareciam não existir, subindo em costas íngremes com uma agilidade impossível. Lyra se agarrava à sua pelagem, o corpo exausto, a mente atormentada por imagens de Helmor em chamas. Estamos perto. A voz de Aerion em sua mente a trouxe de volta. Eles entraram em uma ravina estreita, protegida por rochas de ambos os lados. No fundo, uma caverna ampla se abria, e de dentro dela, olhos dourados começaram a aparecer. Lobos, dezenas deles. Aerion reduziu o passo e se transformou quando chegaram à entrada. Lyra deslizou de suas costas, as pernas fracas. Ela segurou seu colar instintivamente enquanto os lobos emergiam da caverna, todos enormes, todos observando-a com curiosidade e desconfiança. Meu rei, uma loba de pelagem cinza clara, se adiantou, transformando-se em uma mulher de cabelos prateados e olhos afiados. Você retornou, Elara. Aerion inclinou a cabeça em reconhecimento. Quanto tempo passou para vocês? 6 séculos de espera, de esconderijo, de sobrevivência. Os olhos dela se voltaram para Lyra. E você traz uma humana para nosso refúgio. Ela não é apenas humana.
Aerion puxou Lyra para perto dele, um gesto de proteção clara. Ela carrega sangue dos guardiões, e ela é minha companheira de vínculo. Um murmúrio percorreu a matilha. Alguns lobos rosnaram baixo. Elara estreitou os olhos. A chama vínculo? Isso é impossível. Os antigos selaram. Lyra rompeu o selo quando me curou. Aerion interrompeu. E agora enfrentamos algo maior. Kael vive. Ele serve a um mestre das sombras e controla um exército de lobos corrompidos. Eles atacaram a vila dela. Precisamos agir. Kael. Elara cuspiu o nome como veneno. Aquele traidor ainda respira? E você quer que arrisquemos o que resta de nossa matilha por uma vila humana? Não é apenas uma vila. A voz de Lyra saiu mais forte do que ela esperava. Todos os olhos se voltaram para ela. É meu lar, meu povo. E se não fizermos nada, eles morrerão. Todos. Humanos morrem. Um lobo imenso de pelagem marrom avançou, transformando-se em um homem de ombros largos. É o ciclo natural. Por que deveríamos nos importar? Porque se Kael destruir Helmor, ele não parará. Aerion se posicionou no centro da matilha, sua presença exigindo atenção. Ele quer poder, controle, e eventualmente ele virá atrás de nós. Melhor enfrentá-lo agora com aliados do que esperar até estarmos sozinhos. Elara estudou Aerion por um longo momento. Depois olhou para Lyra. Havia algo em seu olhar. Não aceitação, mas consideração. Se ficarmos, lutamos sob suas ordens, como era antes do selo. Ela se ajoelhou. Meu rei. Um por um, os outros lobos se curvaram. 32 no total. Era pouco, mas era um começo. Então nos movemos agora. Aerion se transformou novamente. Elara, leve metade da matilha pela rota oeste. Eu levarei a outra pela leste. Cercamos Helmor e eliminamos os lobos das sombras antes que destruam tudo. A matilha se dividiu rapidamente, movendo-se com eficiência militar. Lyra montou em Aerion novamente, e desta vez não estavam sozinhos. 16 lobos gigantes corriam ao lado deles, uma força silenciosa e mortal. Levou menos de uma hora para chegarem aos limites de Helmor, e o que Lyra viu fez seu coração se despedaçar. Metade da vila estava em chamas. Os lobos das sombras corriam pelas ruas, atacando qualquer um que tentasse fugir. Ela viu Seren e os guardas formando uma barreira desesperada na praça central, protegendo os civis atrás deles. Agora! A voz de Aerion ecoou, não apenas em sua mente, mas em um rugido que sacudiu a noite. A matilha atacou como uma tempestade de prata e fúria. Aerion liderava a carga, suas mandíbulas se fechando no pescoço do primeiro lobo das sombras que encontrou. Os outros seguiram, uma onda de poder primordial contra criaturas corrompidas. Lyra deslizou de suas costas e correu em direção à praça. Seren a viu e seus olhos se arregalaram. Lyra, o quê? Depois! Ela gritou, já procurando pelos feridos. Havia tantos, queimaduras, ferimentos de garras, sangue por toda parte. Ela se ajoelhou ao lado de uma criança chorando, aplicando suas ervas rapidamente. Então, outra pessoa e outra. Seus poderes começaram a pulsar, aquela luz dourada emergindo de suas mãos enquanto trabalhava. Na periferia de sua visão, ela via a batalha. Aerion era magnífico e aterrorizante, cada movimento preciso, cada ataque devastador. A matilha trabalhava em sincronia perfeita, como se compartilhassem uma mente, mas os lobos das sombras eram muitos. Para cada um que caía, 2 pareciam tomar seu lugar. Recuem para o salão! Seren ordenou, sua espada manchada de negro. Não conseguimos segurar aqui. Lyra ajudou a carregar uma mulher ferida, mas antes que pudesse alcançar o salão, um rugido diferente rasgou o ar. Kael emergiu das sombras, maior e mais aterrorizante em forma de lobo do que ela lembrava. E atrás dele, uma figura que fez o sangue de Lyra gelar. Um lobo ainda maior, preto como o vazio, com olhos que brilhavam em vermelho puro. Correntes de sombra emanavam de seu corpo, e onde pisava, o chão morria. O mestre, ela sussurrou. Aerion viu também. Ele se posicionou entre o recém-chegado e a vila, seu corpo tenso. Através do vínculo, Lyra sentiu algo que nunca havia sentido dele antes. Medo. Não por si mesmo, por ela, pela matilha,
por todos. O mestre das sombras olhou ao redor da vila em chamas. Depois fixou seus olhos diretamente em Lyra. Quando falou, sua voz era múltipla, antiga, carregada de poder que não deveria existir. A guardiã desperta. Que interessante. Ele deu um passo à frente e as sombras avançaram com ele. Há tanto que esqueceram, tanto que foi perdido. Mas eu lembro, pequena, lembro porque sua linhagem foi caçada. Aerion rugiu, mas o mestre apenas riu. Venha até mim, guardiã, ou assista enquanto tudo que ama vira cinzas. E então ele atacou, não Aerion, não a matilha. Ele veio direto para Lyra. Aerion se lançou entre eles, mas o impacto das duas forças primordiais colidindo criou uma onda de choque que jogou Lyra para trás. Ela bateu contra uma parede, a visão escurecendo. Quando seus olhos se abriram novamente, viu Aerion no chão, sangrando. Viu o mestre avançando em sua direção. E viu Kyle segurando Seren pelo pescoço, a vida escapando dos olhos do capitão. Escolha, guardiã. O mestre parou a poucos metros dela. Vem comigo agora, ou eles morrem, todos. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. O tempo pareceu congelar. Lyra olhou para Aerion caído, sangue escorrendo de múltiplos ferimentos. Olhou para Seren sufocando nas garras de Kyle. Olhou para seu povo, aterrorizado, escondido no salão enquanto as chamas consumiam tudo ao redor. E olhou para o mestre das sombras, aquela criatura impossível que exalava morte e poder antigo. Eu vou. As palavras saíram antes que ela pudesse pensá-las. Mas você liberta Seren. E para o ataque. Lyra, não! A voz de Aerion era fraca, mas desesperada. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não obedeceu. O mestre inclinou sua cabeça massiva, algo parecido com satisfação em seus olhos vermelhos. Muito bem, guardiã. Ele acenou com a cabeça e Kael soltou Seren, que caiu no chão tossindo. Veja como sou misericordioso. Lyra deu um passo à frente, depois outro. Cada movimento era uma tortura, sabendo que estava se entregando, mas não vendo outra saída. Quando estava a poucos metros do mestre, ele falou novamente. Você nem sabe o que é, não sabe? O que realmente corre em suas veias. Sangue dos guardiões. Lyra ergueu o queixo, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Aerion me contou. Aerion sabe apenas fragmentos. O mestre começou a circular ao redor dela e Lyra teve que forçar suas pernas a não correrem. Deixe-me iluminá-la. Os guardiões da alvorada não eram simplesmente humanos com magia. Eles eram híbridos, nascidos da união impossível entre primordiais e mortais. Criados especificamente para equilibrar os dois mundos, Lyra sentiu seu coração acelerar. Híbridos, mas os primordiais tinham medo, o mestre continuou. Medo de que os guardiões se tornassem poderosos demais. Então eles caçaram sua linhagem, queimaram vilarejos inteiros e apenas alguns sobreviveram. Escondidos, suas habilidades adormecidas. Ele parou na frente dela. Até você. Por que você quer isso? Lyra perguntou, a voz tremendo. E por que eu importo tanto? Porque você é a última guardiã de sangue puro. E seu poder, quando totalmente desperto, seus olhos brilharam intensamente. Pode quebrar o véu entre mundos, pode abrir portais, pode trazer de volta tudo que foi perdido, ou destruir tudo que existe. Uma nova voz cortou o ar. Todos viraram. Maelis, a líder espiritual de Helmor, estava na entrada do salão. Suas tatuagens rúnicas brilhavam com luz própria, e em suas mãos ela segurava um livro antigo. Maelis, Lyra mal podia acreditar. Como você, eu sabia, criança. Maelis se aproximou, sem medo do mestre ou dos lobos ao redor. Desde o dia que sua mãe me trouxe você bebê, pedindo que a escondesse, eu sabia o que você era, o que você poderia se tornar. Minha mãe, lágrimas arderam nos olhos de Lyra. Ela sabia, ela era uma guardiã também. Não tão poderosa quanto você, mas o suficiente para despertar a atenção errada. Maelis abriu o livro, mostrando páginas cobertas de símbolos. Ela morreu protegendo você, certificando-se de que seu poder permanecesse adormecido até o momento certo. E qual é o momento certo?
O mestre rosnou impaciente. Essa conversa sentimental não muda nada. Muda tudo. Maelis olhou diretamente para Lyra. Porque você tem uma escolha, menina. Pode deixar este monstro usar seu poder para trazer o caos, ou pode aceitá-lo completamente e selar a brecha entre mundos de uma vez por todas. Como? Lyra sussurrou. Eu não sei nem controlar o que acontece comigo. O vínculo. Maelis apontou para Aerion, que agora estava sendo ajudado por Elara. A chama-vínculo não aconteceu por acaso. Você e o Rei Alfa estão conectados porque são duas metades de um todo, primordial e guardiã. O equilíbrio perfeito. Tolice. O mestre avançou, mas Maelis traçou um símbolo no ar e uma barreira de luz surgiu entre eles. Você tem minutos, Lyra. Maelis falou rapidamente. Quando a barreira cair, ele virá. E então você precisa escolher. Foge com ele e deixa este mundo sangrar. Ou fica, aceita quem você é e luta. Eu não sei lutar contra isso, Lyra gritou, frustração e medo explodindo. Olhe para ele. Ele destruiu Aerion em segundos, porque Aerion lutou sozinho. Maelis pegou a mão de Lyra, colocando o livro antigo nela. Mas vocês dois, unidos, com a chama-vínculo em plena força, ela sorriu tristemente. Vocês podem ser exatamente o que este mundo precisa. A barreira começou a rachar. O mestre pressionava contra ela, sombras rasgando a luz. Criança! A voz de Aerion chegou até ela através do vínculo, mais forte agora. Venha até mim. Rápido! Lyra não pensou. Correu. Atravessou a praça, passou pelos lobos da matilha que formaram uma parede protetora e caiu de joelhos ao lado de Aerion. Ele segurou sua mão, apertando forte. Eu sinto, ele sussurrou. Sinto tudo o que você é, tudo o que você pode ser. Eu tenho medo, eu também. Ele puxou-a mais perto, suas testas se tocando. Mas juntos, talvez sejamos fortes o suficiente. A barreira de Maelis se despedaçou em 1000 fragmentos de luz. O mestre das sombras rugiu triunfante. Acabou, guardiã. Não há mais para onde correr. Mas quando ele avançou, algo mudou. Lyra sentiu o vínculo entre ela e Aerion não apenas pulsar, mas explodir em vida. Luz dourada irrompeu de ambos, envolvendo-os em um casulo de poder puro. Quando a luz se dissipou, Aerion estava de pé novamente completamente curado. E Lyra sentia cada célula de seu corpo vibrar com energia. As runas antigas apareceram em sua pele brilhando. Seu colar de pedra da lua emitia luz própria. Impossível. Kael recuou, olhos arregalados. O despertar completo. Não deveria, mas aconteceu. Aerion se transformou, mas desta vez sua forma era diferente, maior, mais poderosa. As runas brilhavam em sua pelagem prateada, ecoando as que agora cobriam Lyra. O mestre das sombras parou, reavaliando. Pela primeira vez, desde que apareceu, havia algo em sua postura que não era confiança absoluta, era cautela. Então, ele falou lentamente. A profecia era verdadeira. O rei e a guardiã unidos podem de fato me desafiar. Não desafiar. Lyra sentiu as palavras saírem com uma autoridade que não conhecia. Destruir. E então o verdadeiro confronto começou. O mestre atacou com tudo que tinha, sombras explodindo em todas as direções. Mas Aerion e Lyra se moveram como um, antecipando os movimentos um do outro perfeitamente. Quando ele atacava, ela curava. Quando ela lançava luz, ele protegia. A batalha sacudiu o que restava de Helmor. Casas desabaram. O chão rachou. Mas a matilha manteve os civis protegidos e lentamente, gradualmente, o mestre começou a recuar. Isto não acabou! Ele rugiu, percebendo que estava perdendo. Você pode ter vencido hoje, mas há forças maiores, mestres além de mim. Com um último rugido, ele se dissolveu em sombras e desapareceu. Kael seguiu, transformando-se e fugindo para a floresta. Silêncio caiu sobre a vila destruída. Lyra caiu de joelhos, exausta. Erion se transformou e a segurou antes que ela desabasse completamente. Acabou, ele murmurou. Você conseguiu. Mas quando Lyra olhou ao redor, viu os rostos de seu povo, alguns gratos, outros apavorados, e soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os 3 dias seguintes foram um pesadelo acordado.
Helmor estava em ruínas. Metade das casas queimadas, o salão principal rachado ao meio e 17 mortos. Lyra ajudou a curar os feridos com seus novos poderes, mas cada vez que tocava alguém, via o medo em seus olhos. Não era mais apenas Lyra, a curandeira gentil. Era Lyra, a criatura que brilhava com luz dourada. Lyra, que lutou ao lado de lobos gigantes. Lyra, que não era completamente humana. Aerion e sua matilha acamparam nos limites da floresta, respeitando o medo dos humanos. Mas através do vínculo, Lyra sentia cada emoção dele, frustração, preocupação e algo mais profundo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Na manhã do quarto dia, o conselho da vila convocou uma reunião. Lyra foi chamada. Aerion quis acompanhá-la, mas ela pediu que ficasse. Algumas batalhas ela precisava enfrentar sozinha. O salão improvisado estava lotado. Maelis estava lá, assim como Seren, ainda se recuperando dos ferimentos. E no centro, 5 anciãos que governavam Helmor. Lyra Solharn, o ancião Torvald falou, sua voz pesada. Você salvou muitas vidas. Isso é inegável, mas também trouxe destruição para nosso lar. Eu não pedi por isso. Lyra manteve a voz firme. Eu só queria ajudar uma criatura ferida. E ao fazer isso, libertou um rei-lobo e se tornou... Torvald hesitou, procurando palavras. Algo que não compreendemos. Uma guardiã. Maelis interveio. Ela é uma guardiã da alvorada, última de sua linhagem, destinada a proteger o equilíbrio entre nosso mundo e o deles. Equilíbrio, outro ancião. Uma mulher chamada Íris se levantou. Olhe ao redor, Maelis. Onde está o equilíbrio? Nossos filhos têm medo de dormir. Nossas casas estão destruídas e estariam completamente aniquiladas se não fosse por ela. Seren falou pela primeira vez, sua voz rouca. Eu vi aquela criatura de sombras. Sem Lyra e o Rei Alfa, não haveria vila para reconstruir. Não haveria ninguém vivo para ter este debate. Então, o que você sugere, capitão? Torvald virou-se para ele. Que abramos nossas portas para lobos primordiais. Que aceitemos que uma de nós não é mais humana. Eu nunca deixei de ser humana. Lyra sentiu lágrimas arderem. Só descobri que sou mais do que pensava. Mas Íris riu amargamente. Você é perigosa, criança. Seu próprio poder destruiu metade da praça durante aquela batalha, salvando suas vidas, por enquanto. Torvald suspirou, parecendo subitamente velho. Mas e quando houver outra batalha? E outra? Quantas vezes Helmor será campo de guerra entre criaturas que não deveriam existir? Lyra abriu a boca para responder, mas não tinha palavras, porque ele estava certo. Enquanto ela ficasse, Helmor seria alvo. Há uma solução. Uma voz nova entrou na conversa. Da porta dos fundos, entrou um homem que Lyra não reconheceu. Alto, vestindo vestes de viajante, com uma estrela prateada bordada no peito. Perdoem minha intrusão. Sou Darius Tornwall, representante do Conclave do Norte. O Conclave? Maelis se levantou bruscamente. O que eles querem aqui? Ouvimos sobre o despertar do Rei Alfa e sobre a Guardiã. Darius caminhou até o centro do salão, seus olhos fixos em Lyra. O conclave estuda primordiais há séculos. Temos instalações, conhecimento, recursos. Podemos ajudar a jovem a controlar seus poderes. Em troca de... Seren perguntou desconfiado. Conhecimento, nada mais. Darius sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela viria voluntariamente, é claro. Ficaria sob nossa proteção enquanto aprende. E Helmor? Bem, Helmor ficaria em paz. Lyra sentiu algo errado, uma sensação rastejante subindo sua espinha. Mas olhou ao redor do salão, para as pessoas que cresceu conhecendo, para as casas destruídas visíveis através das janelas quebradas, e sentiu o peso da culpa esmagar seu peito. Quanto tempo? Ela perguntou. Lyra não. Maelis segurou seu braço. Você não conhece o conclave. Eles... Quanto tempo? Lyra repetiu, olhando para Darius. Alguns meses. 1 ano, talvez. Depende de quão rápido você aprende. 1 ano longe de Aerion. 1 ano longe de casa. Mas talvez, apenas talvez, quando voltasse, saberia controlar-se. Saberia proteger sem destruir. Eu vou. Não. Seren bateu a mão na mesa. Isto é insanidade.
Nós não entregamos nossa gente para estranhos. Eu não sou mais sua gente, Seren. Lyra o encarou, lágrimas finalmente caindo. Você mesmo disse, eu assustei as crianças, destruí a praça, eu não pertenço mais aqui. Através do vínculo, ela sentiu Aerion despertar abruptamente. Sentiu sua confusão, depois alarme. Lyra, o que está acontecendo? Ela bloqueou o vínculo o máximo que conseguiu. Não podia deixá-lo interferir. Não agora. Quando partimos? Ela perguntou a Darius. Imediatamente, ele estendeu a mão. Tenho uma carruagem esperando. Lyra pegou a mão dele. No instante em que seus dedos se tocaram, algo gelado atravessou seu corpo. Seus olhos se arregalaram, mas antes que pudesse recuar, Darius apertou seu pulso com força de ferro. O quê? Ela tentou se soltar, mas seus poderes não responderam. Sentiu-se fraca, drenada. Runas de contenção. Darius mostrou um anel em seu dedo, gravado com símbolos negros. Perdoe o engano, guardiã. Mas o conclave não pediu. Ordenou. E solte-a! Seren sacou sua espada, mas 3 homens emergiram das sombras, também usando estrelas prateadas. Lâminas apareceram em suas mãos, apontadas para os anciãos. Ninguém precisa morrer aqui. Darius falou calmamente. A garota vem conosco. Vocês reconstruem sua vila. Todos ganham. Mentiroso. Maelis sibilou. O conclave não estuda primordiais. Eles os caçam, os dissecam, os destroem. Apenas os perigosos. Darius começou a arrastar Lyra para a porta. E uma guardiã de sangue puro, ligada ao rei Alfa mais poderoso que já existiu? Bem, isso é muito perigoso. Lyra sentiu o vínculo explodir. Aerion sabia. Ele estava vindo. Mas Darius sabia também. Ele assobiou e da porta principal do salão, mais 10 homens entraram. Todos usando estrelas prateadas, todos carregando armas que brilhavam com a mesma energia de contenção. Armadilha, Lyra sussurrou. Horror lavando sobre ela. Você planejou tudo, desde que sentimos o despertar dele. Darius confirmou. O rei Alfa viria para protegê-la, e quando vier, um rugido sacudiu o salão inteiro. Aerion explodiu através da parede, transformado, olhos dourados queimando com fúria. A matilha entrou atrás dele, 15 lobos primordiais, prontos para rasgar qualquer um que tocasse Lyra. Agora! Darius gritou. Os homens do conclave lançaram redes que brilhavam com aquela energia horrível. Elas envolveram os lobos, queimando, contendo. Aerion rugiu, rasgando 2 redes, mas mais caíram sobre ele. Parem! Lyra gritou. Vocês vão matá-los! Esse é o plano! Darius a puxou para fora do salão enquanto Aerion lutava. O conclave não tolera primordiais vivos. A última coisa que Lyra viu antes de ser jogada na carruagem foi Aerion caindo sob o peso de uma dúzia de redes, seus olhos encontrando os dela através da distância. E então, as portas da carruagem se fecharam e ela desapareceu na escuridão, sem saber se o veria novamente, sem saber se ele sobreviveria ao que viria. A carruagem viajou por horas. Lyra estava presa, o anel de contenção drenando suas forças, mas através do vínculo enfraquecido, ela ainda sentia Aerion, vivo, lutando, recusando-se a desistir. E então ela sentiu algo mais. Maelis, a anciã estava fazendo algo, algum tipo de magia antiga que ressoava com o colar de pedra da lua em seu pescoço. Coragem, criança. A voz de Maelis ecoou em sua mente. Você não está sozinha. A carruagem parou abruptamente. Lyra ouviu gritos lá fora, depois o som de metal contra metal. A porta se abriu violentamente e Seren estava ali, espada em punho, sangue manchando seu rosto. Perdoe a demora. Ele cortou as cordas que a prendiam. Maelis rastreou a carruagem. Metade da guarda veio comigo. Aerion, livre. Elara e a matilha o libertaram. Eles estão vindo. Seren a ajudou a sair. Ao redor, homens do conclave jazia derrotados ou fugindo. Mas Lyra, há mais vindo. Muitos mais. Darius mandou mensageiros antes de capturá-la. Como se invocado, um exército apareceu na estrada atrás deles. 50 homens, talvez mais, todos usando as estrelas prateadas do conclave. E na frente, Darius, seu rosto contorcido em raiva. Vocês não entendem o que estão protegendo, ele gritou. Ela é uma abominação.
uma ruptura no equilíbrio natural. Ela é uma guardiã. Maëlle surgiu ao lado de Lyra, seus olhos brilhando com poder. Destinada a proteger, não destruir. Guardiões destruíram impérios inteiros, Darius avançou. Não permitiremos que isso aconteça novamente. E então, o chão tremeu. Das árvores à esquerda, Aerion emergiu em sua forma de lobo, maior e mais feroz do que nunca. A matilha o seguia, mas não apenas os 15 originais. Lobos de toda a floresta responderam ao chamado do Rei Alfa. 60, 80, uma centena. Aerion se transformou, ficando entre Lyra e o exército do conclave. Seus olhos dourados queimavam com determinação absoluta. Vocês querem chegar até ela? Sua voz ecoou com poder primordial. Terão que passar por mim primeiro, e eu juro pelos antigos, nenhum de vocês sobreviverá. Somos muitos, lobo. Darius desembainhou uma espada que brilhava com energia de contenção. Mesmo você tem limites, mas nós não. Elara se posicionou ao lado de Aerion, transformada. A matilha inteira assumiu formação de batalha. E nós também não. Eren e os guardas de Helmor se alinharam, espadas erguidas. Ela é nossa, não de vocês. O confronto estava prestes a explodir quando Lyra sentiu algo despertar dentro dela. O vínculo com Aerion pulsou, mais forte do que nunca. O colar de sua mãe queimou contra sua pele, e as palavras de Maëlle ecoaram em sua mente. Você escolhe quem você é. Lyra deu um passo à frente, saindo de trás de Aerion. Ele tentou puxá-la de volta, mas ela tocou sua mão gentilmente. Confie em mim, ela sussurrou, como eu confiei em você. Ela caminhou até ficar entre os dois exércitos. Ergueu as mãos e luz dourada explodiu dela, mas diferente de antes. Não era caótica, era controlada, bela. A luz envolveu todos ali, guardas, lobos, até os homens do conclave. E cada um sentiu o que ela era, não uma ameaça, uma protetora, uma ponte entre mundos. Vocês têm medo do que não entendem, Lyra falou, sua voz ecoando com autoridade que não forçava, mas inspirava. Mas eu não sou sua inimiga, nenhum de nós é. Os verdadeiros inimigos são aqueles que espalham ódio, que caçam os diferentes, que recusam entender. Darius hesitou, e Lyra viu dúvida em seus olhos pela primeira vez. O conclave foi criado para proteger, ela continuou. Então protejam, mas não através do medo e destruição, através da compreensão, do equilíbrio. Palavras bonitas. Darius baixou levemente sua espada. Mas como sabemos que pode cumpri-las? Porque ela não está sozinha. Aerion se posicionou ao lado dela, transformado em sua forma humana, e pegou sua mão. Ela tem a mim, tem sua matilha, tem seu povo. E juntos protegeremos este equilíbrio, não através da guerra, mas da escolha. O silêncio se estendeu. Então, surpreendentemente, um dos homens do conclave baixou sua arma, depois outro e outro. Darius observou seus próprios homens abandonando a luta e, finalmente, ele também baixou sua espada. Isto não acabou. Ele falou, mas havia menos ódio em sua voz agora. O conclave observará. Se houver qualquer sinal, não haverá, Lyra prometeu, porque eu escolho proteger, não destruir. Darius assentiu lentamente, então virou-se e partiu, seus homens o seguindo. Quando desapareceram, Lyra sentiu suas pernas falharem. Aerion a pegou antes que caísse, puxando-a contra seu peito. Você foi incrível, ele murmurou contra seu cabelo. Minha companheira, minha guardiã, nossa guardiã. Feren corrigiu, sorrindo pela primeira vez em dias. Bem-vinda de volta para casa, Lyra. Nos meses seguintes, Helmor foi reconstruída, mas desta vez não apenas por humanos. A matilha ajudou e lentamente, muito lentamente, a confiança cresceu. Crianças que antes fugiam de lobos, agora brincavam perto deles. Guardas treinavam ao lado de primordiais. E Lyra, finalmente confortável em ambos os mundos, treinava diariamente. Não para a guerra, mas para a proteção. Para o dia em que seria realmente necessária. Aerion nunca saiu de seu lado. E uma noite, sob as estrelas, ele finalmente completou o beijo interrompido semanas atrás. Diga-me onde ficar, e eu ficarei. Ele sussurrou contra seus lábios. Diga-me por quem lutar, e eu lutarei. Então fique aqui. Lyra sorriu, a chama-vínculo brilhando ao redor deles. E lutemos juntos, sempre. E foi exatamente o que fizeram.
Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.